Muito boa tarde para você que está conosco aqui. Nós começamos agora o programa Conhecimento e Piedade, um programa aqui do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando já sabe que nós estamos falando na sequência sobre o medo, né? Como que nós respondemos biblicamente ao medo, né? Tanto no nível de experiência humana, quanto também, né, olhando para as Escrituras. E se você não nos tem acompanhado, né, você pode retomar, assistir outros programas. E hoje vamos continuar, vamos falar ainda sobre o medo, como que nós lidamos com isso. E nós falamos já sobre uma abrangência maior desse tema, o conceito do medo, as Escrituras, quando pecamos ou não ao sentir medo. Falamos medo de perder todas as coisas, é importante falar sobre isso, né, nesse tema de pandemia, e hoje nós vamos falar sobre o medo da morte, o medo de morrer, ou o medo até de pensar a respeito da morte. É importante também esse tema relevante para que nós possamos encontrar respostas bíblicas que tragam clareza para o nosso coração e ao mesmo tempo possa trazer conforto para o meu coração, e hoje, para o nosso coração. E hoje, para falar sobre esse tema, mais uma vez, pastor Alberto, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo no nosso programa. É um prazer estarmos aqui, né, a cada quinta-feira, podendo trazer temas que são importantes para a sua vida, para as nossas vidas, porque ao passo que nós discutimos, conversamos, refletimos a respeito do tema do medo, esse tema atinge e alcança inicialmente a nós, né, pastor Tiago? E o nosso desejo é que você seja aí abençoado, seja edificado, seja animado, seja assim como que treinado a também aplicar esses conceitos bíblicos na sua vida e na vida de outras pessoas que estão ao seu redor, aí na sua vida, no seu convívio. Bom, e hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o medo da morte. Mas antes, você pode participar do chat, você pode mandar suas perguntas, pode mandar suas considerações, pode fazer aí, colocar dúvidas, o pastor Alberto vai aqui te responder a respeito delas, dentro, né, de um parâmetro e de uma contextualização bíblica, para que nós possamos entender. Como o pastor Alberto disse, o medo é uma experiência comum a todos nós. Eu lembro muito bem de Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, ele vence 450 profetas de Baal com o seu moço, sendo o homem mais cheio de fé, né? A gente olha ali e fala assim, eu quero ser esse Elias. Coragem, né? Exatamente, eu quero ser esse Elias. Mas quando ele chega no capítulo 19 de 1º livro de Reis, ele recebe a notícia, uma notícia ruim, triste, desafiadora, confrontadora, de que Jezabel pede, né, para falar para ele, avisa Acabe avisa, manda recado para Elias, dizendo que ele ia sofrer o mesmo que ele fez os profetas de Baal. E ali, interessante que a frase diz assim, e Elias, temendo perder a sua vida, ele então começa a se relacionar com Deus e a tomar decisões a partir da sua perspectiva sobre o medo e de como ele tem enfrentado ali. Nós falamos aqui, por que falando isso? Porque isso é uma experiência a todos nós. Nós temos medos de pessoas, porque Jesus coloca isso no Evangelho, não temais, né, o homem, ele fala, porque antecipando aí a relação ou a existência do medo do homem, nós temos medo de perder coisas, né, o Mateus capítulo 6 também traz essa realidade da ansiedade com relação à vida, mas como Paulo descreve, nós temos ainda um último inimigo, ele diz, que é a morte, que é um medo também que aterroriza a todos nós. Eu acho que é interessante pensarmos nisso, né? Eu não sei você, mas tanto de experiência particular, pastor Alberto, também fica a pergunta aqui, você já deitou alguma vez antes de dormir? Você deitou ali, quer dizer, deitou, para dormir tem que pelo menos deitar ali, né? Então dormiu sentado. Você, naquele momento que você deita para dormir e que você começa a pensar sobre a vida, mas também começa a pensar sobre a morte. Eu acho que o nosso coração bate muito forte quando nós pensamos na possibilidade da morte, como que seria a nossa morte. E isso traz um desespero, porque são questões que nós não sabemos as respostas completas, porque está, né, como diz o texto bíblico, direcionado na soberania de Deus, né? Então, o medo da morte, ele ataca o nosso coração. E Deus fala por vários tipos de medos, né? Ou seja, Deus fala por meio do nosso medo também, ou para a tratar o nosso medo. E um dos medos, né, é o medo da morte, que também fala conosco, que também interage conosco a respeito de alguma coisa, não é, pastor?
Com certeza. Nós falamos nas últimas vezes que estivemos aqui sobre o medo de perder as coisas que nós possuímos, o medo de pessoas, o temor dos homens, o medo relacionado a várias coisas. Mas nós estamos diante de um tema extremamente desafiador a todos nós: o medo de morrer. O medo de morrer. Então, isso é algo que indiscriminadamente toca a todos nós, absolutamente todos nós. Okay. Bom, antes de irmos aqui para a primeira pergunta, para que o pastor possa expor para a gente aqui a resposta, nós temos aqui a mensagem da Wanda. Boa tarde, pastor Tiago, pastor Alberto, graça e paz. Boa tarde, Wanda, sempre conosco aqui, nos acompanhando. Um grande abraço para você. Nós temos também aqui o Samuel Ferreira. Oi, pastor Tiago, boa tarde. Agora estamos aqui, glória a Deus. Realmente, glórias ao Senhor pela oportunidade de falarmos desse tema tão importante e tão relevante. Então, mande suas perguntas, mande suas considerações aqui, porque nós vamos então falar e vamos tentar trazer clareza para as questões a partir das Escrituras. Pastor, por que somente pensar em morte nos traz medo ou nos incomoda tanto? Qual que é a razão somente de pensar na possibilidade não só da própria morte ou da morte de outras pessoas, isso causa temor ou medo no nosso coração? Boa pergunta. Vamos lá refletir um pouco a respeito dela. Mas antes de entrar numa resposta em si, eu gostaria de dizer que o meu objetivo em refletir brevemente, né, nós estamos diante de um tema colossal, né, um tema que sempre esteve em voga, porque pessoas têm medo de morrer, sejam elas cristãs ou não, estejam elas onde estiverem. Então, o nosso objetivo em tratar um tema como esse não é esgotar, nem de longe, todas as perspectivas e ângulos, mas é nos ater de uma forma bem simples, longe de ser simplista, como a Escritura nos ajuda a enfrentar esta situação, né, a experiência da morte. Mas vamos pensar então, dito isso, pois é importante, né? Eu estou colocando isso justamente porque me colocando numa posição de que este momento em que nós estamos vivendo, um momento da pandemia, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, trouxe à tona isso de uma forma muito forte na vida de pessoas. Mas por que o simplesmente pensar na morte nos traz um tipo de agonia, de aflição? Existe um significado bíblico, teológico, para tentar entender essa experiência em nós. E para entender essa experiência, nós precisamos voltar ao Gênesis, à criação de todas as coisas. Eu e você, queridos, fomos criados para a vida. Nós fomos criados para glorificar a Deus e se regozijar nele por toda a eternidade. Eis aí o propósito ou a finalidade última de sua vida. Foi glorificar a Deus e se regozijar nele por toda uma eternidade. Não fomos criados para a morte. Então, essa é a primeira pista para tentar entender um pouco esta agonia, esta aflição que acompanha qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Ele tem esta agonia de morrer, ele tem esta aflição diante da morte. Então, nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para depender de Deus, o Criador. Nós fomos criados para, desta forma, dependendo dele, dominar o mundo e usufruir das benécias do mundo criado por Deus. Portanto, a primeira parte da minha resposta, queridos, é justamente o fato de que a morte é uma intrusa da vida. Ela é uma intrusa da vida.
Então nós precisamos partir deste princípio, né? Partir deste pressuposto. Portanto, é parte natural da minha natureza almejar a vida e lutar pela vida. Em situações normais de funcionamento, né, se nós estamos em uma situação normal de vida, vivendo a nossa vida, nós vamos normalmente lutar pela vida. Obviamente, na experiência de cada pessoa, isso pode ser diferente. Algumas pessoas vão lutar pela vida com uma maior energia e outras, dependendo da situação que estão vivendo, talvez até estejam desanimadas e não tenham tanta energia para lutar pela vida. Então é importante enfatizar isso. Lutar pela vida, almejar a vida, querer viver, é a forma como nós somos criados, como nós somos desenhados por Deus. Essa primeira parte da minha resposta, ela nos ajuda no aspecto de que você pode estar pensando ou sentindo uma culpa de ter muito medo da morte, ou de ter medo de morrer, ou de ter medo de que alguma pessoa da sua família venha a morrer. Então, quando nós começamos a refletir a respeito disso, e nós acessamos o que a Escritura nos ensina, nos fala a respeito do propósito de Deus para a vida conosco, de habitar no mundo conosco e vivermos com Ele por toda a eternidade, nós então podemos entender que esta estranheza, esta aflição, este medo digamos, normal, no aspecto de que nós fomos criados para a vida, e vida abundante, As razões para isso o pastor Tiago citou no início do nosso programa, mas eu queria citar aqui o texto que Paulo afirma isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, no versículo 26, Paulo diz que o nosso último grande inimigo é a morte. É a morte. Então, eis aí a razão de temer uma experiência que, de fato, é amarga para todos nós. Sejamos nós piedosos, maduros na fé, ou recém-convertidos, cristãos ou não. Essa experiência é amarga. Então, a primeira parte da minha pergunta, pastor Tiago, de uma certa forma, em um certo aspecto, é normal temer a morte, porque a Escritura nos afirma que fomos criados para viver. E o almejo pela vida, ou a luta por viver, ou por preservar a vida, é parte de quem nós somos. É característica criacional de Deus. No entanto, por outro lado, e aqui eu fecho a resposta à primeira pergunta, temos que conceber que, apesar de sermos cristãos e, como cristãos, conhecermos a palavra, e conhecendo a palavra, ela nos ensina a almejarmos a pátria celestial, ela nos ensina que somos peregrinos em terra estranha. Isso é parte daquilo que nós aprendemos na Escritura e é parte daquilo que os cristãos normalmente falam a respeito da morte, quando nós citamos ou almejamos o céu, a pátria celestial. No entanto, nós podemos passar pela experiência de que isso venha a ser notado como, digamos, uma crença que está talvez enclausurada ao campo da teoria. Deixe-me explicar melhor a respeito disso. Nós podemos dizer que exista, digamos, na natureza humana caída, uma fissura, uma ruptura entre uma teologia funcional, ou seja, aquilo que nós vivemos na prática,
e uma teologia, digamos, explícita, que nós confessamos crer. Então, usando termos mais simples, nós, muitas vezes, falamos, expressamos, comunicamos o nosso almejo pela pátria celestial. Mas nós sabemos que para ir à pátria celestial nós vamos passar pela morte. A não ser que Cristo volte hoje. Então Paulo diz que nós seremos transformados pela glória do seu poder depois daqueles que estão mortos em Cristo sejam ressuscitados. E todos nós seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nas alturas. Se isso não acontecer antes que morramos, nós chegaremos à pátria celestial por via da morte. Então existe uma ponte aí que nós temos que atravessar. Então, nós confessamos isso. Eu e o irmão, pastor Tiago, nós confessamos isso. No entanto, se nós fomos acometidos por uma enfermidade, e essa enfermidade for uma enfermidade grave, nós não sabemos qual será a nossa reação diante, digamos, de um diagnóstico de uma doença gravíssima. Digamos, se o médico disser, olha, essa doença ou o seu estado é grave, e você pode vir a óbito a qualquer momento. Isso abre portas para nós experimentarmos uma teologia, digamos, implícita. Então, estou fazendo diferenciação entre uma teologia explícita, aquela que nós falamos, e uma teologia implícita, aquela que corre dentro das veias. Aquela que vem à tona de uma forma bem prática quando nós experimentamos alguma coisa que é realmente forte e nos chacoalha de dentro para fora. Então, nós vamos ter esse discurso, mas nós vamos perceber que nós somos apegados a este mundo. Nós somos apegados à nossa vida aqui, de uma forma muito sensível, diante de uma experiência forte. Nós vamos pensar, por exemplo, em deixar a nossa esposa, em deixar os nossos filhos, em deixar para trás os nossos planos que a gente compartilha, né? Olha, nós temos planos de fazer isso, de construir uma casa, de fazer tantas coisas. Diante da experiência mais grave, onde nós enfrentamos a morte de cara a cara, esta teologia implícita pode saltar para fora. E aí nós vamos perceber o quanto nós estamos apegados a esta vida, como aquele conhecimento de que assim há uma pátria celestial. Naturalmente isso vai acontecer. Você pode dizer, não, pastor, olha, eu conheço pessoas que no momento da morte elas estavam tranquilas, e em paz. Queridos, isto é produto ou é resultado da obra do Espírito Santo de Deus. Sentir paz, confiança, não é natural em seres humanos caídos, pecadores, mas são evidências concretas da obra do Espírito que traz consolo e que fortalece a nossa fé para lidarmos com esta experiência. Então, vejamos que existe essa fissura na prática e que essa experiência mais amarga faz esta teologia implícita saltar de forma concreta. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? O apóstolo Paulo nos ajuda a avaliar essa segunda parte da experiência, digamos, quando nós vemos de forma concreta que nós estamos apegados a esta vida. O apóstolo Paulo, no mesmo livro, 1 de Coríntios, capítulo 15, mas agora no verso 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Obviamente, Paulo está falando aqui dentro de um contexto onde
havia uma descrença a respeito da doutrina da ressurreição. Então ele vai dizer, se nós não cremos na ressurreição, então a nossa fé é inútil, né? Nós não precisamos estar pregando porque Cristo está morto. Ele está falando dentro deste contexto, mas falando dentro desse contexto, ele diz algo que pode ser aplicado a isso. Se a nossa esperança se resume a esta vida quebrada, caída, então nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, porque todos nós estamos rumando para a morte. Todos nós estamos indo para uma experiência de enterrarmos os nossos amados ou sermos enterrados por eles. Então eu gostaria que inicialmente você pensasse a respeito disso. Nós temos medo da morte porque nós fomos criados para a vida, para glorificar a Deus e nos regozijarmos nele, dominando o mundo sobre o reinado de Deus. E, ao mesmo tempo, esse medo também se remete ao fato de que nós estamos tão apegados a esta vida, o aqui e agora, que, na prática, nós somos assim como engolfados por este medo tão cruel, que é o medo da morte. Entender este incômodo é parte crucial quando o medo da morte bate na porta de todos nós. É interessante pensar que eu acho que até pode se tornar um problema essa afirmação, né? Não um problema assim, mas no sentido de que talvez nunca seja verdade, mas é difícil você lidar com qualquer ser humano que seja, mesmo um cristão, e principalmente um cristão que conhece a esperança das Escrituras, em que ele não tema a morte, né? Porque assim, o medo em si, ele não é pecaminoso, quando você tem medo e mesmo assim você responde biblicamente àquela situação, né? Então, eu cresci ouvindo muitas vezes essa frase, um cristão não teme a morte, né? Mas é uma premissa que talvez assim, eu não temo uma morte no nível de condenação, mas eu temo a morte. Eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer. Eu não sei como que é o processo da morte. Eu não sei. Porque se nós não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para experimentar isso não faz parte, né, particularmente da essência do que nós somos, no sentido de que existe uma agressão, né? Uma vez eu ouvi uma explicação de um teólogo exatamente isso. Quer dizer, nós fomos criados não para haver essa ruptura entre o material e o material. E quando você morre, isso acontece. Então, o que ele diz? Ele diz que isso é algo brutal para o ser humano, que traz medo, que traz dor e que traz também muitas confusões, né? Então, não se sinta culpado, né, se você sentir medo do que é a morte ou do processo da morte, né? Ou seja, esse medo não pode paralisar você a ponto de você não perceber a resposta bíblica que Jesus dá em João capítulo 11, né? Ainda que morra, viverá. Sim. O Senhor traz esperança sobre a morte. Mas sentir medo eu vou usar a palavra aqui dentro do contexto caído, né? Natural. Natural nesse aspecto. Pastor, quais são os fatores que podem nos ajudar a entender o porquê temos tanto medo da morte? Mais uma vez, uma boa pergunta para nós refletirmos, queridos, porque responder perguntas como essa não é uma tarefa fácil, certo? Não é uma tarefa fácil porque nós estamos diante de uma experiência assim, extremamente complexa e existem aí vários ângulos e perspectivas para nós tentarmos se aproximar. Mas essa pergunta é boa justamente porque isto faz com que nós não sejamos simplistas e desconsideremos a complexidade da experiência humana quanto a uma questão tão central como é o medo da morte, o medo da morte, na nossa experiência. Eu gostaria de dar pelo menos 3 aspectos para nós pensarmos, no intuito de entender estes medos, né? Eu já introduzi isto com a minha resposta à primeira pergunta,
Mas um primeiro aspecto, um primeiro fator é que nós estamos diante de um medo que ele tem um espectro muito dilatado. E o primeiro assunto que eu gostaria de trazer aqui é trabalhado esses fatores. Ed Welch, no seu livro sobre o medo, ele nos fornece esses aspectos. Eu vou trabalhar simplesmente alguns desses fatores. E o primeiro deles é o medo da eternidade. Então, Ed Welch traz uma ilustração falando a respeito de crianças e como elas, numa fase entre aí os primeiros anos da vida, até 5, 6, 7 anos, elas estão aprendendo a contar. E o primeiro desafio, então, é contar até 100. Né? Depois que esse desafio ele é alcançado, ele diz que o céu é o limite. Então, eles começam a contar de 100 em 100, de 1000 em 1000, de 10 mil em 10 mil, de 100 mil em 100 mil, de 1 milhão em 1 milhão, de 1 bilhão em 1 bilhão, de 1 trilhão em 1 trilhão. Então, a coisa vai tendendo ao infinito. Opa, essa palavra infinito já traz alguma estranheza. Nós não conseguimos entendê-la de uma forma muito clara. O que é uma coisa infinita? E aí ele até traz uma informação que eu não sabia, é quando ele conheceu o número Google. Pastor Tiago, sabe o que é o número Google? Número Google, não tenho ideia do que seja isso. Eu também não tinha ideia do que era isso. O número Google é que os matemáticos se referem ao número 10 elevado à potência 100. Ou seja, o dígito 1 seguido de 100 zeros. Seria o número máximo capaz de nossa mente finita alcançar, dentro de algo mensurável que podemos medir. Então, 100 zeros é o número Google. Só que quando uma criança aprende sobre o número Google, ela quer ir além. Ela quer ir além. Mas, diante disso, ela se depara com a questão do infinito. E a questão do infinito traz uma estranheza, porque é algo que nós não conhecemos. E algo que não é conhecido, isso vai de encontro à nossa forma, a nossa natureza, né? Nós gostamos de controlar as coisas. Aquilo que é desconhecível e incontrolável, ou seja, o infinito, o transcendental, traz medo a nós. Então esse é um fator, o medo da eternidade. Mesmo que, digamos, nós tenhamos sido criados para vivermos eternamente com o Senhor, nós não somos eternos. Eterno só existe um ser, o próprio Deus. Portanto, esse é o primeiro fator que nos ajuda a entender por que nós temos tanto medo de se aproximar desse tema. E até não é interessante, viu, pastor, ficar pensando na morte pela morte, sem fazer as relações devidas, digamos assim, com o que a Escritura nos fala a respeito da morte. Porque pensar no tema morte pela morte, sem referência a nada fora dela, nos traz grande aflição e agonia. Algumas pessoas tentam, digamos, suprimir essa realidade. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho medo de morrer. Mas muitas vezes elas falam isso porque elas nunca enfrentaram a morte face a face. Alguns cristãos dizem, não, nós não temos que ter medo da morte porque nós vamos para o céu. Estes também podem falar dessa forma porque talvez não tenham enfrentado a morte de frente. E aí nós não temos como saber como nós vamos reagir a ela. Nós não temos como saber. Porque nós estamos presos ao tempo. Pensar em algo como ausência de tempo é estranho a todos nós. Esse é um primeiro fator que eu quero que você ouça e reflita a respeito dele.
O segundo fator é o medo da forma como nós vamos viver. Isso o pastor Tiago colocou aqui. Eu não sei como é que vai ser o processo. Isto, por certo, é um dos fatores por trás deste medo de morrer. Porque se você parar e pensar, eu tenho medo, digamos, de pegar a Covid e não resistir. Porque eu sei o processo da morte em meio à Covid, no sentido de ter acesso a informações. Isso traz aflição ao nosso coração. Algumas pessoas que passaram por isso, alguns relatos, digamos, que você ouviu ou leu no Facebook, no Instagram, a respeito de alguma pessoa que passou por isso. Isso traz aflição, grande aflição. Por exemplo, quantas vezes você ouviu sobre o desejo de pessoas de morrerem dormindo? Eu gostaria de morrer dormindo, porque eu durmo e acordo no céu. Eu quero. Você não quer? Eu também quero. Eu gostaria. Ou essa, ou nem passar pela morte, né? Nem passar pela Porque morte. a gente fala de morte, né? A gente fala hoje, eu acho que uma coisa muito que me traz bastante esperança, né? E não só com relação a isso, mas também uma verdade. A gente fala assim, a gente tem duas certezas na vida. Que a gente enfim, vai morrer, só que na verdade a gente não tem essa certeza também, né? Porque a morte não é mais necessária para nós, os cristãos, né? A morte não é necessária mais. Pode ser que a gente seja transformados antes da morte. Sim. Sim. Essa será uma geração privilegiadíssima. Muito. Né? Mas você já ouviu várias vezes a respeito de pessoas dizendo assim, olha, eu gostaria de morrer dormindo. Ou, eu particularmente já ouvi pessoas falando da seguinte forma, eu gostaria que o sofrimento na vida desta pessoa que eu amo muito fosse abreviado. Porque você vê uma pessoa sofrendo, ela está sofrendo tanto, e algumas pessoas até dizem, olha, será que é pecado nós pedirmos a Deus para levar aquela pessoa logo, porque ela está sofrendo tanto? Eu não vejo problema nenhum nisso, até porque isso não vai fazer com que aquela pessoa morra por causa da sua oração. Nós morremos no momento em que Deus quer nos levar, né? Então, o fato da morte estar ancorado na vontade de Deus e não na minha oração ou na minha própria vontade, eu entendo a oração pedindo para que Deus abrevie aqueles dias tão sofridos que uma pessoa esteja passando. Então, medo da forma como vamos morrer pode estar por trás, com certeza. Então, medo da eternidade, do desconhecido, medo da forma como nós vamos morrer, são fatores que vão explicando por que nós temos tanto medo. Aquilo que nós não temos controle, nós temos medo. Por exemplo, uma pessoa piedosa que recebe um diagnóstico de uma doença, talvez um câncer, ela pode reagir de uma forma bem difícil, ela pode reagir de uma forma inusitada, principalmente se ela teve algum tipo de experiência prévia de ajudar uma pessoa com câncer que veio a falecer. Então, o primeiro pensamento que ela vem é, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, mesmo que ela seja alguém muito piedosa, muito madura na fé, ela pode temer isto. Ela pode temer isto. Obviamente, nós vamos enfatizar um outro aspecto, e é aquele falado pelo apóstolo Paulo, né, que ele diz, o morrer é Cristo e o viver é para a glória de Deus, né? Então, eu almejo a morte, porque através da morte eu estarei com Cristo. Então, ele está apontando para o fato de que a morte em si é este caminho que nos leva a Cristo. E todos nós, como cristãos, é óbvio que nós queremos estar com Cristo. Então, ele não está falando que ele almeja o processo da morte em si, ou o momento em que ele estava morrendo, se aquilo não trouxe agonia e aflição ao seu coração, mas, obviamente, ele cria de que depois daquele momento ele estaria com Cristo. Nós podemos olhar este aspecto falado ali pelo apóstolo Paulo. Mas um terceiro e último fator
para nós entendermos essa experiência. Então, perceba só, esta resposta, ela tem a intenção simplesmente de nós entendermos que esses são fatores complexos e de entendermos este medo tão acentuado, tão agudo na nossa experiência. Mas o terceiro fator seria medo que pessoas amadas sofram. Este medo talvez seja mais duro e difícil do que a sua própria experiência. Ver alguém que você ama na beira da morte, isso traz um sofrimento que não há palavras. Digamos, se você está com a sua esposa doente, isso traz um sofrimento excomunal. Se você tem o seu filho, meu Deus, isso traz um sofrimento profundíssimo. Eu creio que talvez não haja nenhuma outra dor maior do que enterrar um filho. Ou um amigo amado. Então, o medo que pessoas amadas sofram e você as perca, eu julgo como um dos fatores que explicam este medo da morte. Uma pessoa lutando com uma enfermidade grave, isto é dilacerante, isto é profundamente doloroso em vida. Okay. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Ricardo Oliveira no chat. E ele perguntou exatamente o seguinte. Ricardo, muito obrigado por sua pergunta. Nós vamos tentar respondê-la aqui. O pastor Alberto vai tentar respondê-la. Né, pastor? Vamos lá. Podemos afirmar, então, que a morte é acelerada de acordo com que pecamos ou nos arrependemos, e assim os nossos dias são acrescentados ou subtraídos, já que o pecado leva à morte. E aí ele cita dois textos, que é Gênesis 3:4 e Romanos 6:23. Ricardo Oliveira. Ricardo, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho aqui decor o que os textos estão falando a respeito deste tema em específico, mas, digamos assim, olhando por um ponto de vista humano, o pastor Tiago vai ler. Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele cita aqui Gênesis 3, 4. E depois também Romanos 6, 23, que é citado pelo Ricardo, que diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esses são os dois textos citados pelo Ricardo. Ricardo, o meu entendimento a respeito desses dois textos, em primeiro lugar, a serpente, né, que ela está realmente desvirtuando, distorcendo a verdade de Deus, porque Deus afirmou ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. A serpente está desmentindo a revelação, a palavra de Deus. E o fato da morte como salário do pecado, a morte como salário do pecado é quando a maldição da quebra do pacto, ou da desobediência ao pacto, melhor dizendo, nos levou à morte. Então a morte, como nós afirmamos no início do programa, ela é intrusa da vida. Ela é resultado da minha infidelidade, da minha desobediência, da minha rebelião. Ok, nesse aspecto, quando nós pensamos então na morte, eu posso transformar os meus últimos dias, digamos, diante de uma enfermidade gravíssima ou terminal, e dependendo da perspectiva ou da obra do Espírito no seu coração e como nós estamos respondendo a essa experiência, nós podemos ter dois tipos de reações aqui.
Nós podemos ter uma reação de fato pecaminosa, de desespero, no sentido de que Deus me abandonou, eu levanto as minhas mãos aos céus, eu digo, eu tenho o ódio de Deus, e por que Ele está me deixando passar por isso? Eu estou irado contra Ele? Ou eu reajo de uma forma que eu me submeto à vontade soberana de Deus, mesmo que eu não entenda, e eu pressuponho aqui a obra do Espírito Santo e a responsabilidade humana ao mesmo tempo. Então eu já vi as duas coisas, pessoas extremamente rebeladas contra Deus, em momentos que antecederam as suas mortes, e eu presenciei pessoas que estavam sendo tocadas por uma paz que não tem palavras para descrever. Aquelas pessoas que estavam, sim, em dias antes da morte, o médico já havia dito, olha, você tem tantas horas de vida, porque os seus órgãos vão entrar em falência e você vai vir a óbito daqui a 2, 3 dias, no máximo uma semana. Eu vi pessoas em profunda paz. Nesse aspecto, eu vejo, na realidade, Ricardo, duas coisas muito diferentes. Ou seja, eu estou caminhando para a morte, confiando no Senhor, sendo assim como que agraciado pela obra do Espírito Santo e me submetendo à sua vontade, e eu estou caminhando para a morte de uma forma grotesca, de uma forma desesperada, sem completamente ter esperança em absolutamente nada. Mas eu não vejo que essas reações, elas apressam ou elas diminuem aquele intervalo de vida, nos levando à morte. Eu não sei se eu fui ao ponto, se eu entendi bem a pergunta dele. Pastor Tiago, se o irmão quiser... Eu acho que a pergunta do Ricardo aqui ela é bem interessante, porque ela traz a ideia assim, o meu pecado, a forma de vida pecaminosa que eu tenho, acelera, quer dizer, se eu não me arrepender, Deus pode me castigar com a morte, né? É uma pergunta bem complexa e de uma expansão, né? Até a Gisele Ribeiro colocou aqui, Salmo 139, que todos os nossos dias estão contados e determinados, né? E nós entramos, então, em uma discussão um pouco mais ampla, talvez, acho que a gente nem conseguiria falar disso aqui nesse tempo, né? Que é a vontade que muitos teólogos chamam, e até mesmo os próprios reformadores, da vontade assimétrica de Deus, né? Quer dizer, o que acontece entre aquilo que realmente que é o plano dele, e que ele determinou que aquilo acontecesse, e ele, então, paralelamente, né? Quer dizer, eu acho que talvez um exemplo bem claro eu sei o dia, quer dizer, Deus sabe o dia que eu irei morrer, né? Quer dizer, talvez... Mas se a partir de hoje eu começasse a viver perigosamente, atravessasse a rua sem ver, não cuidasse do meu corpo, todo dia comesse coisas, né, que, enfim, eu vivesse, ou então eu pensasse assim, ok, não existe vírus, eu vou andar perigosamente, sem me cuidar e sem cuidar das pessoas, né? Aí é complexo entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Quer dizer, iria antecipar a minha morte pela forma de eu viver completamente descontrolado, né? E eu acho que isso é mais fácil de entender. Nós temos textos bíblicos, por exemplo, né? Os próprios filhos de Eli, Deus tira a vida deles por causa da questão do coração, né? Ou seja, eles tinham rebeldia. Quer dizer, ali está revelado o porquê. Então, em outros lugares, nós não temos exatamente essa clareza, né? Exato. Eu acredito, pastor Tiago, que a pergunta do Ricardo, ela toca no tema da responsabilidade humana e da soberania de Deus, certo? E que muitas vezes na Escritura Sagrada é tratada de uma forma uma acomodação de linguagem. Digamos, quando uma pessoa vai morrer e Deus dá uma sobrevida para ela. O caso de Ezequias, por exemplo, o rei Ezequias. Digamos, uma pessoa pode decidir tirar a sua própria vida. Então, isso estaria fora do controle da soberania de Deus? Absolutamente não. Os decretos de Deus, a sua vontade de decreto, ela vai acontecer, mas isso não nos isenta de responsabilidade, da nossa própria responsabilidade. Portanto,
eu acho que muito bem citado, Deus conhece o dia da nossa morte, porque Ele a decretou. Então, esse é um ponto irrevogável, irrefutável. Deus sabe, não porque Ele olhou no futuro e sabia o dia que nós iríamos morrer, mas porque Ele decretou. Ele decretou. Isso não é conhecido de nós, graças a Deus, mas nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas escolhas e por todas as nossas decisões. Como é que eu encaixo essas duas coisas? Não conseguimos. Essas são duas realidades, são duas verdades que estão na Escritura, elas estão lá, elas não se contradizem, porque a Escritura não se contradiz, mas elas são verdade. As minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu quero fazer e, ao mesmo tempo, a vontade soberana de Deus. Nós vamos para... Ricardo, não sei se foi respondida a sua pergunta, você pode comentar aí. É claro que é uma complexidade maior nessa resposta, talvez até mais tempo aqui para relacionarmos sobre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Mas tem uma pergunta aqui, pastor, que é como olhar do ponto de vista bíblico para a morte. Eu não sei se você já leu, mas tem um livro da editora Fiel que chama Antes de Partir. São sermões organizados por uma mulher, né? Não lembro agora exatamente, acho que é Marta Pease, ou é uma outra, não lembro agora, onde ela coloca vários sermões de homens que estavam à beira da morte, né? Por exemplo, pastores, e eles pregavam, inclusive tem um testemunho ali, que ele ficou sabendo que ele tinha uma doença terminal e tinha 6 meses de vida. Então, no primeiro mês, ele resolve tudo que ele tem que resolver, com uma questão de finanças e herança e tal. Ele escreve o sermão do culto fúnebre, ele escreve o sermão dele, que ele gostaria que fosse falado, e depois o restante dos meses ele vive com a família. Então, ela conta, né? E aí é tirado, e aí o nome do sermão é Como Morrer Bem. Dentro dessa realidade, dessa pergunta que existe uma forma bíblica de nós olharmos para... Existe o conceito de morrer bem? Eu posso morrer bem? Né? Dentro de enfrentamento com relação à morte? Sim, muito obrigado. Quem fez a pergunta, pastor Tiago? Essa está aqui no nosso roteiro. Foi o pastor Alberto. Vamos lá, então, a maravilha. Então, esse é algo que nos traz esperança. Sim. Num tema tão pesado, né, como o dia de hoje. Por favor, não saia sem ouvir essa resposta. Se nós podemos morrer desde uma perspectiva bíblica, de uma forma bem diferente. Vamos lá. A pandemia, pastor Tiago, ela nos trouxe à tona este medo em pessoas que talvez nunca tenham pensado a respeito disso. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar quando nós pensamos, ok, nós estamos numa pandemia, qualquer um de nós pode morrer, mesmo que esta doença não atinja de forma letal 95%, não, ela atinge números baixos, mas milhares e milhares de pessoas estão morrendo no mundo inteiro. Então, talvez você nunca tenha pensado por isso, mas agora você está sendo assaltado por esse medo. Primeiro ponto, essa é uma oportunidade para percebermos percebermos quão frágeis nós somos, o quanto nós precisamos desesperadamente de Deus, o que esses medos estão revelando a respeito de mim mesmo, diante do meu relacionamento com Deus, o quanto eu sou limitado, né? O medo potencializado da morte nos remete involuntariamente ao Criador. Você não pode isolar este medo da morte de Deus. Ele é a única resposta, o único caminho aí. Até porque todo tipo de medicação, ela não é 100%, ou todo tipo de tecnologia não te garante 100% a certeza absoluta de que você vai sobreviver. Então, colocar a nossa confiança integralmente nas medicações, na tecnologia, nas vacinas, podem nos frustrar profundamente. Isso. Eu não estou falando isso atacando medicação, tecnologia ou vacina. Eu estou dizendo que nós não
devemos colocar toda a nossa confiança nessas coisas, mas nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, em Deus. Então, lição número 1 da pandemia: nós somos muito mais frágeis do que nós imaginávamos que éramos. Você precisa reconhecer isso. Segundo o ensino, eu preciso investir no meu relacionamento com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais os nossos medos, os mais terríveis, vão sendo mitigados, vão sendo diminuídos. Você está vendo o quão frágil e amedrontado você está. E o único caminho é usar este medo tão aterrorizante para se aproximar de Deus. E aqui eu falo para qualquer pessoa. Seja você um recém-convertido, seja você um crente maduro. Lembre-se, digamos, de Jó, um homem crente, íntegro, temente a Deus, mas teve um processo extremamente doloroso ao longo da sua experiência de dor e sofrimento, e no final ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó com Deus o levou a um outro patamar de vida com Deus, de vida cristã, de vida aos pés do Senhor nosso Deus. Então, ponha a prioridade de estar usando estes medos que se exacerbaram, que foram potencializados para uma vida mais intensa aos pés da cruz de Cristo. Ponha a sua confiança nele. Seja você, novamente, recém-convertido, crente maduro, pastor. Existem muitos pastores também com muito medo da morte, dado as circunstâncias que nós estamos passando. Em terceiro lugar, a Escritura Sagrada nos ensina a trazer à memória, a se lembrar, a meditar nas promessas de Deus a respeito da vida do porvir. Então, exercitar o nosso coração e a nossa mente, meditando nas promessas de Deus, olhando para a obra da cruz, para a morte de Cristo, como o fator essencial, fundamental, porque a morte morreu na cruz, e por isso nós teremos vida. É por a nossa esperança na obra de Cristo, em quem Ele é, o que Ele fez por nós. Eu gosto muito do filme O Peregrino. Não sei se você já pôde assistir, Pastor Tiago, o filme O Peregrino, né? Tanto o livro, que é um best-seller, um clássico, quanto o filme. Foi feito um filme do Peregrino. E ao longo de todo o filme ali, nós podemos ver, digamos, o fardo, né? E até que ele conhece a Jesus Cristo e aquele fardo cai das suas costas. Mas mesmo como cristão, ele está enfrentando em vários momentos da caminhada dele tentações e ataques do diabo e tantas outras coisas que se erguem diante dele, né, na sua jornada. E ele dá passos de fé, e ele sofre, ele fraqueja em alguns momentos, a sua fé é vilipendiada, a sua fé é fragilizada, mas o Senhor Deus o leva a lutar, e aquela luta grande, até que ele chega à margem de um rio. E ali na margem de um rio, um anjo diz: eis aqui o seu último obstáculo, o seu último grande inimigo. Você precisa atravessar este rio para chegar na pátria celestial. Então ele literalmente nada, e quando ele e um amigo dele chegam no meio do rio, eles afundam e vêm a morrer. E eles acordam já no lar celestial, para nos mostrar
para nos falar da realidade da morte. E, de fato, ela é o inimigo que todos nós vamos enfrentar, mas enfrentar a morte com a eternidade, a presença de Cristo, o lar celestial em perspectiva, é muito diferente. E a Escritura fala a respeito disso. Enfrentar a morte com a perspectiva da eternidade, da glória celestial, de estarmos com Cristo, muda completamente as coisas. E para acabar, então, eu gostaria de ler um texto da Escritura Sagrada, que está ali na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, o texto clássico de Paulo, quando ele diz, a partir do versículo 31, capítulo 8, versículo 31, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas perante ou para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, queridos, enfrentar a morte com Cristo ao lado faz toda a diferença. Isso, obviamente, não vai eliminar aquela luta no processo ou na experiência, mas clamar pela graça de Deus, clamar pela a presença e consoladora do Espírito Santo, para que nós possamos reagir de forma piedosa no meio do processo da morte, faz toda a diferença. Por quê? Porque absolutamente nada, nem mesmo a morte, nem mesmo todos os demônios do inferno podem roubar o fato de que nós viveremos e reinaremos com Ele no novo céu, numa nova terra, por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Ainda que morramos, com Ele viveremos, porque Ele é a nossa esperança. E que seja uma palavra para o seu coração, uma palavra de esperança, uma palavra de enfrentamento bíblico, não só com relação ao seu medo, né, talvez da morte, mas ao medo de perder alguém que você ama também. Então, mesmo lidando com aquilo que é desconhecido para nós, nós podemos ter a confiança e o descanso em nosso Senhor, de que Ele é a esperança e o nosso penhor diante da morte. Então, Deus abençoe a sua vida. Pastor Alberto, muito obrigado pela explicação, pela explanação bíblica com relação ao medo, né, ao medo da morte. Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço pela sua participação nessa tarde, agradeço pela oportunidade e privilégio de servi-los, que todos nós possamos sim dar passos em direção a Cristo, e convictos de que essa graça nos é dada para enfrentar o último e maior inimigo das nossas vidas, a morte. Bom, para você, Deus abençoe a sua vida, muito bom estar aqui com a gente, obrigado pelas suas perguntas, pelo seu apoio, pelo envolvimento aqui nesse programa, o programa Conhecimento e Piedade, que tem como foco, né, baseado ali em 2 Pedro 1,3,
onde diz que Deus nos dá todas as coisas que precisamos pelo conhecimento em Cristo, para que nós vivamos então uma vida piedosa diante dele. Então, esse é o nosso objetivo aqui, de levar a palavra de Deus com clareza, com temor, com zelo, para que nós possamos então perceber tudo que o Senhor tem dado a nós como ferramentas, para que nós possamos o servir e ter então uma vida de piedade diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, este programa é um programa do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa Conhecimento e Piedade. Deus abençoe a sua vida e até mais.